Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, que eu vou fazer um questionamento. Todos nós vemos na grande mídia, as grandes notícias, falando sobre os eventos climáticos extremos. Sim, as inundações, como eu expliquei aqui no canal, que aconteceu na Alemanha, Bélgica e Holanda. Mas também vemos notícias sobre as secas, né? Ou então as temperaturas extremas, lá nos Estados Unidos e Canadá, que eu também já falei aqui no canal explicando o que acontece. Ou então esse frio que está vindo lá do sul, que essa semana também vai ser uma semana fria, vai esquentar daqui a pouco, mas logo depois vem outra frente fria. Sim, e os ciclones? E os furacões? Será que eles estão ficando mais intensos? Será que esses eventos extremos estão acontecendo de forma mais repetitivas? Será que realmente tudo isso que nós estamos passando é resultado de algum tipo de mudanças climáticas? Ou então, algum tipo de mudanças climáticas feitas pelo ser humano? É aí que nós vamos fazer uma discussão rápida e breve e falar, deixar no final uma pergunta, que é o seguinte. Bom, o clima sempre mudou e sempre vai mudar. Tá? Então, a premissa do clima é mudar. Então, já falar de mudanças climáticas é algo um pouco redundante. Porque desde que o planeta é planeta, lá desde os seus 4,6 bilhões de anos de idade, o clima muda, o clima vem mudando. E de períodos em períodos acontecem alguns ciclos que são de milhões de anos, alguns ciclos que são de dezenas de milhares de anos, centenas de milhares de anos, alguns ciclos que são de milhares de anos, alguns ciclos que são de centenas de anos, alguns ciclos são de dezenas de anos e alguns ciclos que são anuais. Então, existe sempre essa questão. Agora, será que esses eventos extremos eles são causados por nós? Por exemplo, vou pegar um exemplo bem recente, que é o da Alemanha, onde que essas inundações eu mostrei aqui no canal que existe desde o século XIII. Existem registros desde o século XIII e alternando períodos com maiores intensidades e menores intensidades. Tá tudo aí no canal, você pode ver. Inclusive também a própria temperatura lá do Canadá, essas temperaturas muito altas que estão acontecendo. Bom, primeiro que ainda falta uma validação pela Organização Mundial de Meteorologia, até agora ainda não teve. E segundo, tem mais uma questão. Não superaram flutuações de temperaturas passadas do Holoceno. O Holoceno é o período que vai de 10 mil anos aproximadamente até o nosso período atual. Então, a pergunta que eu quero falar é o seguinte: será que todos esses eventos extremos nunca aconteceram antes? Ou então será que esses eventos extremos estão se intensificando, estão cada vez se tornando mais fortes? E eu já publiquei no meu blog uma pesquisa que fala que nos últimos 17 séculos, nos últimos 17 décadas, aconteceram o quê? Os maiores furacões, que há 17 décadas atrás, os furacões não se intensificaram, e outras mais relacionadas ao Holoceno. Então, durante esses 10 mil anos, eu só estou pegando esses 10 mil anos, que nós temos bastante dados geológicos sobre isso, e muitos deles observacionais, como, por exemplo, a pequena idade do gelo, que aconteceu no mínimo de Mulder e mínimo de Dalton, do século 17, século 15, século 16, século 19. Então, esses períodos mais frios da humanidade, nós temos bastantes registros históricos e até mesmo geológicos. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: será que esses eventos estão ficando mais extremos? Será que esses eventos estão ficando cada vez mais repetitivos? Ou o nosso poder de observação que aumentou? Principalmente depois da década de 1970 e 1980, onde vários satélites começaram a orbitar o nosso planeta, vários satélites começaram a fazer medições, vários satélites começaram a chover dados para serem analisados. E aí é que deixa mais uma vez, será que, e lá na década de 70 do século passado, nós tivemos um período frio e logo depois começou a entrar um período de elevação em temperatura a partir da década de 80? Tanto é que na década de 70 falava-se em resfriamento global, em nova idade do gelo, mas agora tivemos o quê? Um aumento das temperaturas.
Será que esse aumento é causado pelo homem? Ou será que, por exemplo, uma intensificação de um furacão, como foi o furacão Irma, né, que aconteceu muito rápido, então aqueles furacões um logo depois do outro, ou a temporada passada de furacões que foram uma das mais intensas já registradas? Será que esses eventos estão realmente mais intensos agora, ou nosso poder de observação que está aumentando nesse curto espaço de tempo de 40 anos, que não é nada para um planeta de 4,6 bilhões de anos, de eras geológicas como o Holoceno de 10 mil anos, ou de quaternário de alguns milhões de anos. Tá certo? Então, é isso que eu quero deixar essa pergunta. Será que realmente os eventos estão se intensificando, os eventos estão se tornando mais frequentes, ou a nosso poder de observação que realmente está maior? Deixa aí para mim um comentário, né? O que você acha, se realmente estão se intensificando e qual é a causa, se é causa natural, se é causa antrópica, se alguns desses eventos, como inundações, têm a culpa do homem ou não, e depois eu faço um vídeo, né, fazendo um apanhado geral desses eventos, falando sobre eles, tá certo? Muito obrigado a todos que assistiram, não deixe de se inscrever no canal, curta, né, o vídeo, compartilhe, e quem puder virar membro ajuda bastante. Forte abraço, até a próxima.